Gente, boa noite. Pela milésima vez eu tô tentando gravar esse vídeo e agora vai. Café de Deus vai. Mas enfim, nós vamos estudar um pouco nesse vídeo a respeito do Brasil Império, já que as outras matérias que nós tivemos, que vão cair no simulado, elas têm parte escrita, né? Tirando a Primeira Guerra Mundial, mas como vocês tiveram aula recentemente, eu acredito que tá mais fresco, ou qualquer coisa a gente grava um outro vídeo pra explicar, para revisar sobre a Primeira Guerra Mundial também. Mas eu acho que é necessário bastante atenção agora no Brasil Império, porque é um conteúdo muito importante e muito requisitado, tanto no simulado quanto nas provas do Cefet e Coltec, tá? Nós vamos começar, então, entendendo um pouco mais sobre o contexto europeu que ocasionou no Brasil Império, porque uma coisa não tem como se desligar da outra. Nós temos um contexto de 1800, né, basicamente, em que o bloqueio napoleônico, a regência napoleônica, por assim dizer, ela tá muito forte. Napoleão Bonaparte, ele tá controlando vários países, invadindo vários países da Europa, e um desses países ameaçados é Portugal. Napoleão, ele coloca para Portugal a questão do bloqueio continental, que é impedindo que Portugal comercialize, na verdade, faça, né, comércio com a Inglaterra. Só que a Inglaterra é um grande parceiro econômico, um grande parceiro político de Portugal. Então, Portugal se encontra entre a cruz e a espada. Ou ele para de comercializar com a Inglaterra para não sofrer a invasão de Napoleão, mas sofre grandes perdas econômicas e políticas, ou ele não para e tem o risco de ser invadido, e vai ser invadido, por Napoleão Bonaparte, que tinha uma força, um exército muito grande. Qual a solução que a família real portuguesa, então, encontra? Ele está sendo liderado por Dom João VI, eu ia falar Dom Pedro. Dom João VI, ele era o príncipe regente, ele não era o rei, mas ele era o príncipe regente, já que a mãe dele, a Rainha Maria, ela tava louca. Então, ele entra no acordo com a Inglaterra vai financiar que a família real portuguesa, juntamente com a elite portuguesa, ela chegue até o Brasil para fugir de Napoleão. Então, em 1808, eles vêm para o Brasil e se inicia o período joanino, que é quando a família real portuguesa e elite portuguesa, eles chegam até o Brasil na intenção de fugir de Napoleão e colocam então a sede do governo português aqui. A sede do governo, ele deixa de sair da metrópole que era Portugal e a sede do governo ela vem para uma colônia, a primeira vez que isso acontece. Então isso é uma questão muito importante. 1808, a família real portuguesa ela vem para o Brasil e se inicia o período joanino. Deixa eu olhar as minhas anotações aqui. Com isso, o Brasil ele começa a sofrer uma série de alterações para poder receber essa família real, para receber essa elite. Alterações no ramo cultural, abertura de biblioteca, tem a criação da imprensa. O Rio de Janeiro, que quem recebe a família real, ele sofre uma série de alterações na sua fisionomia, na sua arquitetura, para poder receber essa família real. Até então, não tinha ninguém de importante aqui no Brasil que necessitasse dessas alterações. Que o povo precisasse de cultura, precisasse de acesso à informação, precisasse de universidade, de biblioteca, de zoológico, de banco. Mas com a vinda dessa elite para cá, isso era necessário. Então, a evolução no Rio de Janeiro, ela começa a acontecer de maneira muito rápida, né? E começa a melhorar de uma forma muito grande, mas só no Rio de Janeiro. As outras partes do país, elas começam a melhorar também, mas não tanto quanto o Rio. Nesse período também, o Brasil ele é levado a Reino Unido de Portugal. Ele deixa de ser uma colônia e passa a ser um Reino Unido de Portugal. Então, isso é muito importante. Tem a abertura dos portos, né? Logo quando a família real chega aqui, tem a abertura dos portos. A colônia ela pode, então, comercializar com outros países, principalmente a Inglaterra. Então, a evolução do Brasil nesse sentido com a família real é que ela é muito grande. Isso vai até 1822, quando a influência, né, a ameaça napoleônica ela não existe mais. E a elite que ficou em Portugal, ela começa a exigir a volta da família real portuguesa para Portugal. Tem a Revolução do Porto, lá a Revolta do Porto, e que eles começam a exigir, então, essa volta. Dom João, que era o rei, né, ele volta, então, para Portugal em 1822 e deixa aqui o filho dele, que é Dom Pedro I, para comandar o Brasil e tentar acabar com a animosidade nos dois locais, né, tanto aqui no Brasil quanto lá em Portugal, conseguir manter o controle nessas duas partes.
Mas uma das principais exigências da elite portuguesa, que estava em Portugal ainda, era que o Brasil deixasse de ser, então, o Reino Unido e voltasse à categoria de colônia. Dom Pedro, que estava aqui, que ficou aqui, Dom Pedro I, ele não cede essas exigências, ele não cede também a exigência que tem dele retornar para lá também e declara a independência do Brasil em 1822. Essa dependência foi declarada porque Dom Pedro I ele amava o Brasil, ele gostava muito da terra que ele estava? Não. Porque ainda assim era um português, ele pertencia à família real portuguesa, então ele não era movido pelo amor à pátria em que ele estava, mas sim por uma série de interesses econômicos e políticos. Portugal, após isso, ele demora muito tempo para poder reconhecer o Brasil como uma colônia de fato independente. Uma colônia não, né? Um país de fato independente, mas essas mudanças elas não ocorrem por amor à pátria. A gente tem que levar isso em consideração.